Olá, eu sou a professora André Soares e esse é o módulo de Informática na Fisioterapia. Sejam bem-vindos a esse módulo. Nosso modelo de ensino vai ser através da educação à distância, todas as nossas aulas, e um detalhe maior sobre a metodologia utilizada, os professores colaboradores e o nosso cronograma estão disponíveis no guia didático do módulo que foi disponibilizado no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Se você está assistindo essa aula é porque já conseguiu acesso a um ambiente virtual, então vamos começar. Todos nós já podemos observar de que forma as tecnologias da informação e da comunicação estão presentes na nossa vida cotidiana. Preste atenção a essa ilustração. Você consegue perceber ou identificar quantos desses símbolos aí já estão incorporados ao nosso dia a dia, onde quer que a gente vá? Você consegue visualizar, por exemplo, a Google ou Google, símbolos que nos remetem à lembrança da tecnologia, como o Skype, sinais que nos lembram o comércio eletrônico ou outras coisas desse tipo. Pois bem, quaisquer que sejam as nossas atividades cotidianas, nós vamos estar envolvidos com algum tipo de tecnologia. Se a gente vai ao cinema, é possível hoje em dia comprar previamente o ingresso através de websites ou aplicativos de celular. Se a gente vai numa farmácia, é possível consultar os dados de um determinado cliente que compra um remédio controlado, verificando o cadastro dele em determinados laboratórios, para conseguir algum desconto. Se a gente vai no supermercado, da mesma forma, transações de compra e venda com o uso de cartões eletrônicos também são possíveis. Então, as tecnologias, de uma forma ou de outra, elas estão presentes no nosso dia a dia. E aí eu nem falo questões de busca oficial de informação, como a gente faz nas nossas pesquisas científicas, no nosso trabalho, etc. Bom, e na atuação profissional? Em que momento as tecnologias cruzam as nossas atividades cotidianas? Você pode pensar aí algumas situações onde as tecnologias são ferramentas importantes e que não tem mais como deixar de utilizá-las, né, nas nossas atividades cotidianas? Será que alguém hoje consegue pensar um número significativo de profissões que já não fazem uso ou que ainda não fazem uso, né, do computador, da internet? Então, é realmente cada dia mais raro um profissional de qualquer área que for não precisar ter algum tipo de domínio de informática. E quando a gente pensa na nossa formação a nível de graduação, hoje os alunos já entram na graduação não só tendo alguma expertise no uso do computador, como entendendo que não tem como fazer um trabalho acadêmico ou produzir sei lá, um texto, um artigo, sem fazer uso do computador, de uma impressora, né, de fontes de busca de informação. E na educação continuada, cada vez mais, devido à intensa carga horária, e especialmente isso para os profissionais de saúde, fica difícil alguém encontrar um tempo extraordinário para fazer um curso de especialização, de atualização presencial. E aí a internet e as modalidades de educação continuada que fazem uso do computador, como por exemplo a educação à distância, tornam-se cada vez mais uma opção relevante e importante para os profissionais que buscam se manter atualizados em contínua formação. Bom, isso aí é só um despertamento inicial para o nosso objetivo dessa nossa aula de hoje, que é refletir sobre algumas possibilidades do uso na informática, e aí você vai encontrar uma diversidade de siglas nos textos, né, sobre isso, como por exemplo TI, Tecnologia da Informação,
TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, ou atualmente as TDIC, né? TDICs, Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação. Então, a gente vai refletir sobre isso, sobre essas possibilidades de uso na fisioterapia. Kern diz o seguinte: a informática representa uma ferramenta importantíssima para o profissional da fisioterapia, bem como para os acadêmicos dessa área, pois oferece diversas formas de auxílio no aprendizado, diagnóstico, simulações e sistemas especialistas, entre outras, bem como para a coleta, armazenamento e análise de informações. Veja que esse autor, apesar de não ser essa uma publicação tão recente, já trouxe aí à tona algumas das principais utilidades da informática no contexto da fisioterapia. Ele primeiro posiciona o uso da informática em diferentes momentos da formação e da atuação profissional. O auxílio do aprendizado, formação durante a graduação e na sua formação continuada. No diagnóstico, na atuação do profissional, quando ele está atendendo o paciente, precisa pesquisar ou fazer alguma consulta para alguma tomada de decisão no aspecto clínico. As simulações, também úteis para essa situação de aprendizado continuado, qualquer que seja o nível. E os sistemas especialistas, que estes sim, também eventualmente podem ter alguma utilidade na aprendizagem, mas eles são especialmente importantes e úteis quando o profissional está atuando, tem que registrar algum dado sobre aquele paciente em algum atendimento, e o próprio sistema oferece coisas como, por exemplo, guidelines, orientações prévias padronizadas para que o profissional possa confrontar com seus próprios conhecimentos e adotar com mais segurança alguns procedimentos na hora de trabalhar. E do ponto de vista das atividades, de uma forma geral, a informática é útil quando você está coletando dados, é útil para guardar, armazenar de alguma forma os dados que foram coletados, e uma série de ferramentas são hoje disponíveis para auxiliar na análise das informações que foram, dos dados que foram armazenados para produzir informações relevantes. Na atuação do fisioterapeuta, nós, por exemplo, podemos observar o uso da informática nos equipamentos informatizados. Muitos dos equipamentos possuem neles próprios algum nível de hardware e software, né? Hardware a parte dura, né? Os equipamentos, dispositivos, materiais, e softwares no sentido de programas de computador, aplicativos que fazem o hardware funcionar de alguma forma. Então é muito comum a gente ver hoje uma diversidade de equipamentos usados na fisioterapia, que neles próprios já existe alguma capacidade de entrada de dados, de armazenamento de dados e, às vezes, processamento. Então, vocês, depender do semestre onde vocês estão, podem já ter experimentado o uso de alguns desses equipamentos aí na sua própria formação como fisioterapeuta. E isso cada vez mais acontece quando você está atuando como fisioterapeuta. Esses equipamentos podem, por exemplo, ser utilizados na avaliação clínica do paciente, na realização de exames de imagem, onde o dado, a informação é captado e armazenado não como texto, mas como imagens. Existem áreas da informática em saúde especializadas na parte de análise, armazenamento e produção de imagens digitais para a área da saúde. E uma outra área também, onde nós temos inclusive na UFC um professor que desenvolveu um simulador para treinamento usando essa ideia aí, que é o monitoramento remoto de sinais vitais. Então nós temos hoje na UFC um professor que desenvolveu um simulador que verifica a parte respiratória de um paciente que está na UTI. E aí ele usa esse simulador para treinar os alunos da medicina para poder observarem os sinais que são emitidos por esse equipamento e saber interpretar o que está acontecendo ali, para a partir daí definir uma conduta médica de intervenção para a situação daquele paciente.
Então, nós temos aqui nessa figurinha ao lado, por exemplo, né, uma estação de trabalho, de health, né, e uma série de dispositivos que podem ser ligados aí, que auxiliam o diagnóstico e o tratamento do paciente. Um webcam, para que inclusive um profissional de saúde possa fazer algum tipo de acompanhamento remoto, troca de informação com outros colegas especialistas, que estão espalhados, né, em outras localidades, cidades e até países. Alguns dispositivos aí para armazenamento de imagens e compartilhamento de imagens remotas, que é o que acontece, por exemplo, hoje no telesaúde, onde resultados de exames como telecardiograma, entre outros, podem ser enviados lá de um município do interior, onde tem um médico generalista. Ele capta aquela informação e envia para os pontos do telesaúde, que ficam normalmente em instituições de saúde aqui na capital. E aí o especialista ajuda a fazer o diagnóstico, identifica e faz o contato quando há casos de iminência de infarto ou alguma coisa de risco que afete a saúde do paciente, evitando um traslado desnecessário desse paciente, né, o que pode provocar, além de um gasto desnecessário de recursos, mas também a própria morte do paciente ou salvar a sua vida. Outros recursos aí como dermatoscópio, monitor de sinais vitais, scanner para troca de digitalização de documentos relevantes, envio, espirômetro, entre outros recursos que podem de alguma forma ser utilizados e conectados a uma unidade central aqui de um computador para captar dados, armazenar dados para um processamento e encaminhamento seguinte. Sou da medicina, né, que desenvolveu um simulador de ventilação mecânica, também é um outro exemplo de aplicação útil para a fisioterapia, para a atuação da fisioterapia. Os testes de força muscular, que captam alguns aspectos das habilidades funcionais do indivíduo, a partir de algum equipamento que tem esse recurso e um computador ligado que tem esses softwares. Avaliação postural, respiratória, neurológica, ortopédica, RPG, etc. E aí não há limite para isso. Se não tiver um profissional pode unir-se a algum profissional de TI, né, de informática, e desenvolver algo semelhante para a sua área específica. Então, não citei aqui dermato, mas é possível que tenha já algum software ou outras áreas aqui da fisioterapia onde já existam softwares específicos, e se não tiver, quem sabe vocês mesmos possam idealizar e implementar algum desses algum dia. Pois bem, há um exemplo aqui, né, da informática na atuação do fisioterapeuta. Prontuário eletrônico do paciente, né, onde desde do cadastro do paciente, o registro dos dados de atendimento, o acesso a resultados de exames que porventura ele tenha feito, o acompanhamento do processo de tratamento, de reabilitação desse paciente ao longo do tempo, permitindo a geração de relatórios, de gráficos que demonstrem a efetividade do tratamento aplicado, ou uma recondução da conduta, né, do tratamento, enfim. E com a vantagem de que o prontuário, diferente do prontuário físico em papel, permite o prontuário eletrônico que diferentes profissionais utilizem simultaneamente aqueles dados do paciente. O prontuário físico ele vai estar na mão de algum profissional em algum momento, dependendo se é o médico fazendo uma consulta, é o enfermeiro verificando alguma coisa para aplicar um medicamento, o fisioterapeuta realizando alguma conduta. Mas, quando é o prontuário eletrônico, qualquer profissional, em qualquer tempo, inclusive simultaneamente, podem fazer uso dos dados daquele paciente ali. Uma outra exemplo de utilização da informática na atuação do fisioterapeuta é a consulta a bancos de dados especializados, onde a gente pode, por exemplo, utilizar isso aí para a busca de algum guideline, alguma conduta, alguma evidência de que determinado tratamento funciona ou não funciona, para orientar a conduta clínica, a conduta do tratamento daquele paciente ali. Os próprios guidelines estão sendo cada vez mais informatizados, permitindo o acesso
em qualquer lugar, do seu próprio dispositivo móvel, né, um smartphone. Hoje você pode, por exemplo, ter acesso à internet e a partir dali ter acesso a esse material, se não aplicativos específicos desenvolvidos com esses conteúdos aí. As mídias sociais, que permitem um tipo de interação muito interessante, muito importante entre, por exemplo, grupos de especialistas de uma mesma área para trocas de informações, experiências, atualizações, etc. A interação entre o profissional da saúde, o fisioterapeuta, e a comunidade de pacientes ou a comunidade de cuidadores para fins específicos, para orientações, para retirar dúvidas, etc. Sem falar nessas comunidades aplicadas aos processos de formação e de educação continuada dos profissionais da fisioterapia. Uma outra aplicação crescente é a telefisioterapia. Dentro do contexto da telesaúde, cada vez mais profissionais fisioterapeutas estão atuando. E eles trabalham com as teleconsultas, onde eles dão aos profissionais que estão dispersos nas áreas remotas, né, alguma informação específica, alguma orientação específica sobre o atendimento daquele paciente. Respondem dúvidas via e-mail, no caso de segunda opinião formativa, ou gravam eles próprios algumas videopalestras para que sejam assistidas por profissionais em qualquer região do país ou do mundo. Então, vê-se que a possibilidade de aplicação disso aí, a utilidade, porque diferente de uma consulta pontual, a orientação gravada em vídeo pode ser revisitada N vezes. E fica ali como um documento midiático para que qualquer profissional faça o uso e utilize como consulta em qualquer momento que achar necessário. Na formação e na educação permanente do fisioterapeuta, as TICs também podem ser utilizadas, como, por exemplo, para fornecer fatos e informações específicas, quando a gente utiliza cada vez mais as bases virtuais, por exemplo, para acessar os artigos científicos, as publicações mais recentes em determinada área, a fim de que o profissional esteja atualizado, né, sobre as condutas, as terapêuticas, as formas de diagnóstico, etc., que ele pode aplicar na sua atuação profissional, não só no momento de formação, mas ao longo da sua atuação como educação permanente. Elas são úteis também para ensinar estratégias para a aplicação do conhecimento apropriadamente em situações de cuidado com a saúde. As TICs são utilizadas, por exemplo, para simular, para desenvolver simuladores que mostrem ao profissional como seria uma situação, simulando o real, para que ele possa aprender determinada conduta. O uso do simulador tem a vantagem que ele não está colocando em risco o paciente fazendo algo errado ali. Os simuladores têm a vantagem de que o profissional pode simular o atendimento ao paciente sem que, caso haja algum erro, alguma falha, provocar riscos reais à saúde de alguém. Esse seria um dos exemplos. As TICs também são úteis para encorajar o desenvolvimento das habilidades necessárias para a aprendizagem ao longo da vida. À medida que um profissional faz uso dessas tecnologias, ele próprio adquire habilidades de manuseio dessas tecnologias, onde mais na frente ele não vai precisar estar dentro de um cursinho, dentro de uma especialização ou qualquer coisa para que ele saiba como ir atrás ele mesmo da informação. Ele não vai ficar dependente do que um professor lhe transmite como conhecimento. Ele vai ter desenvolvido habilidades para que ele próprio saiba buscar o conhecimento, avaliar a validade das fontes de onde ele está retirando esse conhecimento ou essa informação, e aí sim construir de uma forma autônoma, crítica e reflexiva o conhecimento na sua formação. Nós temos uma aplicação muito especial, muito específica dessas tecnologias dentro da questão da formação e da educação permanente do fisioterapeuta, que é a educação à distância. A educação à distância ela pode ocorrer em situações educacionais formalizadas ou situações de aprendizado informal,
onde eu não estou em busca de um certificado, eu não estou em busca de uma titulação específica, eu apenas uso esses recursos, mecanismos, fontes, para que eu possa aprender e me desenvolver como profissional ou como pessoa. O que nós chamamos de educação formal à distância é aquela modalidade usada por instituições que certificam e que fazem uso não de ações educacionais presenciais, mas de mecanismos de formação à distância. Hoje nós já temos legislação que permite que pelo menos até 20% da carga horária de um curso de graduação presencial seja ministrado através da educação à distância. Além disso, nós temos uma infinidade de cursos a nível de atualização e aperfeiçoamento, que é uma carga horária inferior a uma especialização, por exemplo, e que são hoje ministrados parcial ou totalmente à distância. Cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, ou seja, as especializações e os mestrados e doutorados, passam então a fazer cada vez mais uso dessas coisas. No Brasil, embora ainda tenhamos poucas ofertas de mestrados e doutorados totalmente à distância, nós temos um leque bem significativo, principalmente com a instituição da UNASUS, da Universidade Aberta do SUS, um número muito grande de ofertas de cursos de especialização em saúde na modalidade à distância. E até cursos que sejam presenciais, parte da carga horária dele já está sendo ofertada também com o uso da educação à distância. Algumas das vantagens disso aí é a possibilidade, por exemplo, de mobilidade acadêmica interinstitucional. Ou seja, um aluno de um determinado curso de graduação, especialização, mestrado, doutorado, tem hoje, através da educação à distância, a possibilidade de escolher e cursar disciplinas, aulas e desenvolver pesquisas, ou fazer até cursos completos em uma outra instituição, em outro estado, em outro país, em outro continente, sem se locomover, sem sair da sua cidade, do seu local de residência, participando então dessas formações que são ministradas em instituições que estão bem distantes da sua realidade. Se isso precisasse acontecer somente presencialmente, envolveria custos altíssimos, como recursos para viajar para outro local, recursos para se manter, criar residência no outro local, enquanto faz essa formação. Com a educação à distância, essas coisas são possíveis sem retirar o indivíduo do seu cotidiano, inclusive sem afastá-lo das suas atividades profissionais. Ele pode buscar formação de especialidade, ele pode buscar formação de qualidade sem se afastar da sua realidade pessoal ou profissional. Quando a gente pensa em recursos para a formação profissional continuada, como recursos específicos e pontuais para conteúdos específicos, nós temos também a possibilidade de uso de videoconferências e webconferências, e nós vemos isso cada vez mais sendo utilizado em eventos. Existem hoje eventos científicos que são ministrados totalmente através da internet, usam recursos como webinar, e vídeos com possibilidade de gravação e interação dos participantes também via chat, onde profissionais de renome em determinadas especialidades são convidados a ministrar essas videopalestras, e as pessoas que assistem têm um custo muito menor para participar desses momentos e receberem essa formação interessante. Palestras, aulas, inclusive aulas institucionais. Um professor de uma determinada instituição pode convidar um colega de outra universidade, de outro estado, de outro país, para ministrar uma aula específica do seu módulo, da sua disciplina, através desse recurso aí. As próprias videoaulas, que não diferente da videoconferência, onde é uma coisa feita meio simultânea, né, em tempo real, online, com intervenções e trocas comunicativas simultâneas, as videoaulas são recursos como esse que nós estamos utilizando agora, onde o professor grava aquele conteúdo, expõe o conteúdo naquele momento, e em um outro momento os alunos vão poder acessar e assistir aquilo ali.
As interações, então, as trocas, tirar dúvida, etc., acontecem quando se soma a videoaula a outros recursos de comunicação disponíveis com o uso das tecnologias e da educação à distância, como exemplo. Por exemplo, assistir uma videoaula e depois participar de um fórum, assistir uma videoaula e depois marcar um chat com um professor. Então, são maneiras de registrar um determinado conteúdo e depois ter a troca interativa entre os participantes. As web aulas, um outro recurso muito parecido, por exemplo, onde o conteúdo é disponibilizado não em arquivos PDF, mas em textos que tenham uma cara parecida com o website, com hiperlinks, com figuras, com vídeos associados dentro daquele conteúdo ali, enriquecendo a forma de transmissão daquele conhecimento. E o próprio uso de ambientes virtuais de aprendizagem, né, como o ambiente Moodle, ou outros, o Solar, por exemplo, que é usado na UFC, e até o ambiente SIGA-A, que apesar de ser um sistema acadêmico, tem alguns recursos que permitem a ambientação de comunidades virtuais, de salas virtuais, para serem usadas pelos professores nas suas ações educacionais. Então, são alguns recursos úteis e utilizáveis em situações de formação profissional continuada. Já citei antes os guidelines informatizados, então são recursos de orientação de condutas profissionais feitas por instituições, sociedades, especialistas reconhecidos na área e que são formas de conduta oficializadas, que o profissional pode fazer uso daquilo ali. Os guidelines antes em papel são cada vez mais sendo produzidos e utilizados no formato digitalizado, com acesso em diferentes dispositivos para que os profissionais usem e realizem com mais segurança as suas atividades. A gente tem também uma diversidade, muitas coisas sendo produzidas e outras ainda por produzir, de softwares educacionais interativos com mídias ricas, ou seja, softwares que utilizam não só textos, mas utilizam áudio, imagens, simulações, realidade virtual, realidade aumentada, que faz com que o real interaja com o virtual e o profissional possa fazer uso de diferentes recursos para vivenciar situações simuladas no seu processo educacional. Cada vez mais isso aí tem sido utilizado, existem vários trabalhos científicos comprovando a eficácia desse recurso para a aprendizagem dos profissionais da saúde, e é algo que ainda está em expansão no Brasil e no mundo. Atividades colaborativas à distância são um outro meio de aprendizagem muito interessante, onde permite que indivíduos que não estejam necessariamente reunidos no mesmo espaço físico, mas podem estar em locais diferentes ao mesmo tempo, e partilharem suas experiências, né, trabalharem a discussão de alguma situação problema, de algum caso clínico, e você então enriquece a sua oportunidade de aprendizagem, porque você não está trabalhando sozinho, você conta com a expertise e os conhecimentos de outras pessoas que estão em diferentes locais. A Rede RUT, que tem uma sede na Universidade Federal do Ceará, ali no Núcleo de Tecnologias, Educação à Distância e Saúde, tem o que eles chamam de SIG, né, que são as reuniões onde vão lá para a sala de videoconferência e, por exemplo, os alunos e professores da UFC, através de videoconferência, discutem um caso clínico com o pessoal da UERJ, da Federal do Rio Grande do Sul, da UNB, etc. E aí por aí vai, especialistas de uma mesma área que estão em instituições diferenciadas e até em hospitais diferenciados ali atuando, podem discutir juntos um caso clínico, compartilhar suas vivências e experiências, multiplicando o potencial de aprendizagem de todos os envolvidos. Fóruns de discussão também são outras ferramentas bastante utilizadas entre os profissionais, diferentes instituições e até países, onde permite discussões assíncronas, ou seja, que não exigem uma participação em tempo real, simultânea, mas onde cada participante da discussão escolhe o seu dia, o seu horário, o seu local adequado para fazer a sua intervenção. Então a discussão fica lá registrada, as participações são visualizadas hierarquicamente, ou seja, eu vejo o tema principal, eu vejo as participações, eu vejo quem respondeu quem fez comentário a quem ali, e aí eu posso me inserir naquela discussão, também dando minha contribuição e aprendendo com os demais participantes. E a própria criação de comunidades virtuais de apoio a pacientes e familiares, ou seja, não só os profissionais em si podem fazer uso desses recursos
colaborativos e de discussão e de partilha de informação e conhecimento, mas os pacientes de determinada patologia e os familiares e cuidadores podem se inserir em comunidades específicas para trocar suas vivências, para aprender uns com os outros, né? E se sentir mais seguros nas suas condutas e mais aliviados nas suas dificuldades no trato com aquela situação. Algumas vantagens do uso da informática na fisioterapia. As TICs, por exemplo, podem acrescentar, melhorar e substituir métodos pedagógicos e de trabalho tradicionais. Então, a gente percebe que cada vez é menor a capacidade de um aluno que entra na universidade e ficar sentado durante 4 horas numa sala de aula assistindo ao professor ministrar uma aula puramente expositiva, onde o aluno pouco faz alguma intervenção, pouco se movimenta fisicamente, cada vez menos as pessoas têm paciência para isso. Então, o uso dessas tecnologias, eles permitem a inserção de metodologias mais ativas, onde o aprendiz, quem aprende, quem ensina, interage um com o outro, o aprendiz é mais ativo na aquisição do conhecimento, traz também as suas vivências, né? Então, as TICs, elas fomentam, elas permitem a oportunização de situações de aprendizagem mais ricas, mais interessantes e menos tediosas no dia a dia. E nesse caso em específico, ela permite isso porque ela nos dá uma vasta capacidade de armazenamento dos computadores, hoje a gente tem isso. As redes de computadores e internet possibilitam acesso rápido à informação, dados, referências e novos conteúdos são acessados com rapidez e em grande quantidade. Isso é importantíssimo porque o conhecimento em saúde ele cresce de forma exponencial. Se antes um profissional de saúde e informação esperava um semestre inteiro para receber um fascículo novo de um periódico científico que chegasse em papel lá na biblioteca, hoje em tempo real ele tem acesso ao que há de mais novo no mundo científico sobre aquele tema que ele está aprendendo ou aquela situação clínica que ele está vivenciando ali. Esses dados, essas informações básicas, elas vêm também enriquecidas por imagens, que podem ser estáticas, dinâmicas, através de videoclipes ou módulos de ensino interativo. Então, a diversidade midiática que esse dado, essa informação chega a nós, ela mudou significativamente, enriquecendo a nossa oportunidade de aprendizado. Nós tínhamos as bibliotecas virtuais que guardavam artigos científicos em PDF. Hoje nós temos as videotecas. E hoje nós temos os acervos de dados, né, os bancos de objetos educacionais, onde o material ali disponibilizado, produzido cientificamente e guardado, ele não é mais só um texto, ele vem em formato multimediático. E nós também temos uma diversidade de dispositivos, chamamos de interfaces imersivas, que são dispositivos de hardware que misturam hardware e software que podem ser usados também na formação, e aí desse profissional. Recursos em 3D, né? A gente pega o Wii hoje, onde o próprio paciente pode ser treinado, para adquirir algumas funcionalidades, etc. O uso de joysticks específicos ou luva instrumentada, através do qual um médico, por exemplo, é treinado para fazer alguma cirurgia à distância. A gente já tem isso acontecendo também. As TICs, elas permitem que essa aprendizagem, os processos de ensino e os processos de aprendizagem ocorram em qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer ritmo. Ou seja, diferente da presencialidade, onde todos nós, professores e alunos, temos que estar juntos numa mesma sala, no mesmo local, no mesmo horário, no mesmo dia, senão a ação educacional não acontece. Já é diferente. Veja o nosso exemplo aqui, né? Um horário que eu estou produzindo essa aula é determinado horário específico, conveniente para mim. O horário que cada um de vocês vai assistir esse material aqui é um horário diferente, um local diferente, conveniente para você. Alguns podem passar alguma parte dessa videoaula e dizer, isso aqui eu já estou sabendo, vou passar mais adiante. Outros de vocês não, quero ouvir devagar, ou eu quero retornar para aquele trecho que eu não entendi direito.
Então, cada um pode imprimir o seu próprio ritmo no processo de aprendizagem nas situações de educação e de formação continuada também. Outra coisa interessante proporcionada pelas TICs são as situações clínicas simuladas ou o exame simulado. Ela permite conhecimento e capacidades para tomar a decisão sejam desenvolvidas, sem que para isso algum paciente esteja sendo usado realmente. As situações simuladas, os casos clínicos simulados, eles baseiam-se em experiências anteriores, eles são desenvolvidos por profissionais tecnicamente especializados para aquilo, e eles permitem que o aluno vivencie situações que simulam uma situação real prática, sem que haja um risco real no caso do profissional de saúde que esteja em treinamento, ele errar em alguma conduta, ou seja, ele tem mais liberdade para aprender com seus erros do que ele teria, as consequências são bem diferentes do que seria errando no cuidado real com o paciente. Algumas vantagens do uso da informática na fisioterapia seriam, por exemplo, a simulação da realidade, e aí eu trago esses dois exemplos para vocês, né? O Homem Virtual, que é um material digital super interessante, desenvolvido pela PUC, não, PUC não, a Unicamp, acho que é a Unicamp, Dr. Shaw, onde eles trabalham diversas partes do corpo humano, ou então algumas condutas específicas, usando para isso a computação gráfica e a simulação das imagens do paciente de fora para dentro, de dentro para fora, né, os caminhos anatômicos, né, a coisa, como funciona dentro do corpo humano, coisas que você não poderia ver, porque quem estuda a anatomia, ele pega um sistema estático, ou seja, tem ali um cadáver de uma determinada pessoa, onde os sistemas não estão mais funcionando, o coração não está mais batendo, tem pedaços ali daquela pessoa, e vai abrir, dissecar e vai ver aquelas coisas por dentro. Mas esse software e o Homem Virtual, ele simula o sistema, uma visão do sistema internamente na anatomia, só que com o sistema em funcionamento. Né, com o sangue ainda pulsando nas veias, né, com o sistema digestivo em funcionamento, etc. Então, é um recurso muito interessante, disponível na internet, que vocês podem e devem explorar, que traz algumas visões interessantes e úteis na formação de vocês. Um outro exemplozinho que eu trago aqui é a simulação de uma cirurgia de joelho, onde tem algumas perguntinhas e respostas que faz com que a gente entenda o processo que acontece dentro, né, numa cirurgia de joelho. Tem algumas imagens, ele é menos rico em termos de qualidade de imagem do que um Homem Virtual, mas ele é tipo um joguinho, uma tarefinha que você faz, tem perguntas e respostas, quando você erra ele faz um comentário, só que o Homem Virtual é em português e esse outro aqui, da cirurgia de joelho, é em inglês. Já comentei isso, né? Essas coisas permitem a exploração segura de condutas experimentais, né? A ideia do what if. E se eu tentasse isso? E se eu tentasse aquilo? Né? Então você pode tentar, se não der certo, volta ao início da simulação novamente e tenta de outro jeito, né? Sem ter consequências na vida real. Você pode fazer coisas com pacientes virtuais simulados que você não poderia fazer com pacientes reais. Então isso é um fato, né? Alguns exemplos disso aí, tem esses dois que eu falei, né? O Homem Virtual, tá aí o endereço para cada um desses. Se algum desses links estiver mudado, você pode colocar no Google e você vai encontrar não só esse, mas uma diversidade de outros exemplos de aplicativos e softwares desenvolvidos para simular a realidade. Mas nós temos também alguns aspectos dificultosos ou negativos do uso da informática ou das tecnologias na fisioterapia. Então, quais seriam? O que vocês acham? Bom, acho que um dos primeiros desafios ou dificuldades que a gente tem, não só na área da fisioterapia, mas na área da saúde, é a questão do letramento digital e informacional dos fisioterapeutas e alunos de fisioterapia. O letramento digital, ele diz respeito à habilidade daquela pessoa de fazer o uso de recursos digitais, informatizados, né, no seu dia a dia.
de saber, por exemplo, acessar a internet com fluência, utilizar certos softwares básicos, tanto para edição, por exemplo, de textos, planilhas, etc., baixar, enviar arquivos, salvar arquivos, fazer cópias de segurança. Bom, uma série de coisas envolve essa questão do letramento digital. Embora você seja uma geração mais nova, né, geração, sei lá, Y, Z ou alguma outra coisa assim que a literatura já chama, que os nativos digitais, né, os que já quase nasceram sabendo essas coisas aqui, mas ainda tem muita gente no mercado de trabalho, muita gente em atuação profissional que não vem dessa geração e que lá nos hospitais, nas clínicas, nos consultórios, ainda tem certa resistência ou certa dificuldade para incorporar o uso dessas tecnologias nas suas atividades diárias. Então, embora a médio e curto prazo essa coisa diminua, a questão do letramento digital, ainda é um desafio. E do ponto de vista informacional, uma coisa é eu saber usar uma determinada ferramenta. Outra coisa, operacionalmente, outra coisa é eu saber interpretar, ter espírito crítico, ter capacidade de usar esses recursos de uma forma crítica e reflexiva, sabendo o que eu estou fazendo, sabendo onde é que eu vou chegar com aquilo, sabendo mesclar uma diversidade de ferramentas em função de um objetivo de profissional ou objetivo educacional. Né? É saber entender as ferramentas que a gente está utilizando e usá-las racionalmente para obter informação, para registrar e para compartilhar informação. Então, esse é um outro desafio muito grande. Nós temos o que nós chamamos de uma série de analfabetos funcionais. Nós estamos falando ainda de uma escrita ainda em papel. Quanto mais o uso racional dessas tecnologias para fins específicos. Então, isso é um desafio também. A outro desafio é a questão dos elevados custos de investimento. Eu fico imaginando que alguns de vocês, quando viram essas coisas dos simuladores, dos softwares aplicativos, talvez tenham tido uma diversidade de ideias já. Puxa, aquele módulo que eu fiz, ou aquela situação que eu passei no internato, ou em alguma clínica lá em vivências e tal, seria bem interessante um aplicativo, um simulador para aquilo ali. Mas não é trivial o investimento financeiro e a complexidade de ter que envolver profissionais de TI para desenvolver ferramentas como essa. Né? O fisioterapeuta em si ele não é treinado para desenvolver um programa de computador com uso de realidade virtual, de computação gráfica, etc. Então, o mínimo que ele vai ter que fazer é ter o recurso para contratar profissionais de TI especializados para ajudar a desenvolver aquela ideia. E tudo isso envolve um elevado custo. E ainda não é trivial essa produção, não. Um outro problema que a gente enfrenta com o uso das tecnologias nesses processos todos aí é a questão da poluição informacional. Ou seja, é muita informação disponível. A internet é um mundo. E nesse mundo não tem só coisa boa. Tem coisa boa e tem muita coisa ruim também. Tem coisa válida e coisa inválida. Nós passamos do período onde a gente chama da web para a web 2.0. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Qual era a diferença? A diferença é que quando a internet surgiu e a web, né, a World Wide Web, né, essa possibilidade de transmitir textos, imagens e vídeos, etc., pela internet, na primeira geração, só quem produzia conteúdo e disponibilizava na internet eram os profissionais de TI. O especialista tinha alguma informação, ele passava para o pessoal de TI, o pessoal de TI programava e publicava na internet. A Web 2.0 em diante, ela permitiu que os usuários se tornassem produtores e publicadores de conhecimento na internet. Então, hoje, uma pessoa comum, sem pouco letramento digital e informacional, um mínimo de treinamento, ela aprende a fazer o blog dela. Ela cria uma conta de Facebook. A partir desses recursos aí, ela passa a escrever textos, publicar fotos, publicar vídeos, etc. Então, o YouTube, por exemplo, né, a pessoa comum hoje, com um telefone celular na mão, um smartphone, ela tem como gerar e produzir informação e publicizar instantaneamente aquela informação ali. E aí entra o outro desafio,
da gente como profissional saber identificar a validade das fontes de informação. Ou seja, a informação está ali, ela é válida ou não? Como saber? Então, um dos indicativos muito importantes e muito fortes é quem publicou, quem produziu, né? Quem assinou esse conteúdo. Então, se for uma pessoa que fez isso baseado no mero senso comum ou na invenção pessoal, eu não vou dar crédito. Se é uma fonte, um local, um website, um banco, um blog de alguém que não tem nome, não tem expertise em determinada área, eu vou dar menos valor, vou dar menos peso, vou tomar como menos verdadeiro do que um website oficial de um hospital, por exemplo, de uma instituição, de uma universidade, onde pesquisadores, pessoas de renome, especialistas naquela área, geraram fruto de pesquisa, de estudo dedicado a um determinado informação e publicizaram para a comunidade. Então, essa questão da validade das fontes, da poluição informacional, é um dos gargalos hoje e nós temos a responsabilidade, né, dentro da vida acadêmica, de saber identificar essas coisas aí e também ensinar as outras pessoas a respeito disso. Preconceito e desconhecimento. E tem muita gente que não sabe usar a tecnologia e que tem um tremendo preconceito. Não sabe e nem quer saber. Não sei usar e nem quero aprender. Né? Melhor não me envolver com isso. E o próprio desconhecimento. Né? Ainda existem pessoas céticas com relação à validade, né? A utilidade dessas coisas aí. Então, o preconceito é, sim, ainda um desafio. Bom, citei alguns. Será que vocês descobrem alguma coisa a mais? Né? Então, quero estimular vocês a partilharem também as suas experiências, suas observações no nosso fórum. Algumas considerações finais. Existem barreiras de ordem técnica e prática, o que requer investimento e desenvolvimento de recursos técnicos e logísticos. Então, gestores, professores, alunos, profissionais, pacientes, comunidades, né? As pessoas têm que ter a consciência de que as tecnologias já fazem parte, estão incorporadas à nossa vida cotidiana, elas estão aí, mas que o uso racional dessas coisas requer um investimento, requer o esforço, né? E que há muito ainda a ser desenvolvido em termos de recursos técnicos e viabilidades logísticas para o uso dessas coisas aí. Precisa haver uma mudança de mentalidade para usar de uma forma racional essas coisas. É fundamental o comprometimento e a cooperação intra e interinstitucional e a participação multidisciplinar. Então, para que a gente possa usar dentro de todo o potencial que essas tecnologias têm, preciso acordos interinstitucionais. Né? Por exemplo, a mobilidade acadêmica, a possibilidade de fazer cursos e disciplinas em outra instituição vai requerer acordos interinstitucionais entre a nossa universidade e outras universidades. Né? E a participação multidisciplinar, se algum professor da físio tiver alguma ideia boa, algum grupo de pesquisa ou grupo de extensão tiver alguma ideia boa de desenvolvimento de algo, vai ter que fazer parcerias com o pessoal da TI ou dos sistemas de mídias digitais, da ciência da computação, etc., para juntos desenvolver alguns projetos interessantes. A expertise de um com a expertise de outro, gerando produtos interessantes aplicados, né? Desenvolvimento de pesquisas, né? O que é preciso? Né? É preciso identificar o que pode e o que precisa ser feito na área. Então, estimulem a vocês mesmos, aos seus professores e orientadores, né, a identificar as possibilidades. O que a gente poderia fazer usando esses recursos tecnológicos para a nossa área de trabalho, para a nossa área de pesquisa? Qual seria a melhor maneira de fazer isso? Seria um website? Seria uma comunidade virtual na web? Seria um aplicativo para celular? Seria um dispositivo de hardware? Seria o quê? Né? Vamos fazer parceria com o pessoal da engenharia e desenvolver algum dispositivo de hardware? Não sei, né? Buscar confirmar o que vale a pena ser feito, né? Fazer o que já existe não adianta. Daí é importante aprender a buscar evidências, né? A pesquisar em bases virtuais. O que é que estão fazendo nessa área aí? O que é que tem aí disponível nas bases virtuais que envolva tecnologias da informação e comunicação, a informática, com a fisioterapia, na área esportiva, na área de saúde da mulher, na área de dermato, na área de gerontologia, e aí vai.
né? A área que for do seu interesse. Será onde estão as interseções? O que, que já tem publicado por aí? Interessante que a gente possa ou trazer para nós e fazer uso, ou o que não tem que a gente possa focar e desenvolver junto também alguma dessas coisas. Produção de conteúdos instrucionais com mídias ricas por instituições e autores habilitados e reconhecidos. Então, isso aí é o que a UNASUS e o NUTEDS fazem hoje, né? A Universidade Aberta do SUS e o Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância. Desenvolver conteúdos educacionais, ou seja, instrucionais, material didático, com mídias ricas, ou seja, não só texto, mas aulas web interativas, simuladores, jogos educacionais, videoaulas, podcasts em áudio, né, envolvendo conteúdos específicos para treinamento e educação continuada dos profissionais da saúde e para também informar, educar o cidadão, o paciente, né, sobre os cuidados com a saúde. E aí entraria a área da promoção da saúde e da educação da saúde também. Investimento na educação do paciente, mídias sociais, olha, isso é uma área ainda muito aberta, né? Pouco explorada, há muito que ser feito nisso aí, no uso das tecnologias na educação e saúde. Isso é um campo e não é complexo, às vezes recursos simples e desenvolvimento barato, coisas que os próprios alunos da fisioterapia podem aprender e desenvolver conteúdo junto com os professores, os pesquisadores, e divulgar isso aí de forma acessível para qualquer cidadão a um custo bastante baixo, né? Agora, quanto às possibilidades de aplicação da informática na fisioterapia, agora é com vocês, né? Começa o nosso desafio, nesse nosso módulo, de explorar o que nós temos e desenvolver coisas mais interessantes ainda. Então, eu conto com vocês bem motivados para a gente trabalhar junto e explorar juntos o que vem daí para diante. É isso por enquanto, pessoal. Vamos em frente. Obrigada.